O Ministério da Gestão apresentou uma proposta de reajuste salarial linear de 8% para todos os servidores públicos do Poder Executivo Federal. A proposta passaria a valer a partir de 1º de março e traria também um aumento de R$ 200 no Vale Alimentação da categoria. Os números foram discutidos ontem em uma reunião entre o Ministério e representantes sindicais. A intenção do governo é enviar a mudança em forma de medida provisória para o Congresso. Mas, de acordo com a apuração da nossa produtora Raquel Valente, o martelo ainda não foi batido. Uma nova rodada de negociação deve ocorrer depois do Carnaval. O reajuste do Executivo Federal já está previsto no orçamento deste ano e deve custar cerca de 11 bilhões de reais a mais aos cofres públicos. E para entender melhor o lado dos servidores públicos, a gente vai conversar agora com o Braulio Cerqueira, presidente da Unacom Sindical e integrante do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, o FONACAD. Boa tarde, Braulio. Me escuta bem? Boa tarde, Luiz. Obrigado aí pelo convite. Estou escutando muito bem. Maravilha. Braulio, eu vou começar te perguntando se a proposta inicial apresentada pelo Ministério da Gestão, essa de um aumento linear de 8% para os servidores públicos federais, agradou a categoria. Era isso que vocês imaginavam ou pensavam em um resultado diferente da reunião de ontem? Então, vamos lá, Luiz. Boa tarde, novamente. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos espectadores de Metrópolis. Eu acho que o primeiro ponto aqui a destacar é que nós estamos, desde 2016, sem sentar formalmente na mesa de negociação com o governo. Desde 2015, nós não temos uma proposta formal de reajuste para o funcionalismo. O que a gente esperava da reunião de ontem? Então, primeiro ponto, foi muito bem-vinda a reinstalação das mesas de negociação com as entidades de servidores. Esse é o primeiro ponto a destacar. O segundo é que já nessa primeira reunião, o que nós cobramos? Mencionamos que o funcionalismo federal civil, ele está desde 2017 ou 2019 sem R$1 de reposição da inflação, nesse período aí, a inflação de 2017 até 2022 foi 35%, de 2019 para cá tem 27% de inflação. Então, a gente tinha que rapidamente sentar para discutir um reajuste para o conjunto do funcionalismo do Executivo. E o que nós pedimos ontem? Que o governo apresentasse uma primeira proposta. E isso foi feito. O governo apresentou uma primeira proposta logo na noite de ontem. Essa proposta ela está aquém aí das perdas dos últimos anos. E você mencionou aí na sua fala, de forma muito correta, apropriada, o orçamento já reserva algo em torno de 11 bilhões para o funcionalismo, para o aumento do Executivo esse ano, 16,4 bilhões anualizados. E a gente entende que esses 8% apresentados ontem, e mais a proposta do auxílio à alimentação, eles não ocupam integralmente esse espaço orçamentário. A gente acha que mesmo diante da reserva aí do orçamento para esse ano, a gente pode buscar algo um pouco maior. E digo mais, a gente também discutiu isso ontem na mesa. Por que o orçamento precisa se limitar a isso? A gente sabe das restrições fiscais, das restrições econômicas, mas a gente sabe também que o orçamento como um todo, ele prevê despesas de 4 trilhões de reais. 2 trilhões desses 4 trilhões, metade disso, são despesas primárias, com funcionalismo, investimento, saúde, educação, etc. Então, remanejamentos poderiam também aumentar um pouco ainda mais esse percentual. Perfeito. E, Braulio, o governo também prometeu aos sindicatos manter uma mesa permanente de negociação salarial e alterar uma portaria que trata sobre a distribuição de cargos, uma demanda que é antiga dos servidores. Vocês esperam que isso ocorra depois do Carnaval, já na próxima rodada de negociações? Sim, Luiz. Isso já foi nessa primeira proposta aí do governo, que nós estamos tratando como um piso de negociação. Eles já incluíram um compromisso de revisar essa portaria,
que obstaculiza, né, dificulta a movimentação de servidores entre os órgãos, prejudicando a própria administração, né? Então, a gente espera que já tem um compromisso agora, né, formal, e a gente espera que eles deem andamento a isso. Outras pautas não remuneratórias, a gente gostaria também já de trabalhar agora, né? Por exemplo, o compromisso, só para ficar num exemplo só, né, o compromisso de que a gente coloque em lei, né, a existência da negociação coletiva, né, sobre salários, condições de trabalho, enfim, né, as negociações com os servidores públicos, trabalhadores e servidores públicos, que esteja previsto em lei, né, para que não fique ao sabor do governo de plantão, né? Os governos passados, né, o governo Temer e o governo Bolsonaro, né, eles encerraram, né, as mesas formais de negociação com os servidores, né? Então, para que isso não fique ao sabor, né, do governo Lula, dos governos anteriores, que isso esteja previsto em lei, né? Então, esse é um compromisso também que a gente gostaria de tirar, e não remuneratório, mas e que a gente vai trabalhar aí ao longo aí das discussões da mesa permanente de negociação que a gente já sabe que vai acontecer nesse governo. Perfeito. O atual governo ele se comprometeu a articular, junto ao Congresso Nacional, a retirada da proposta de reforma administrativa que havia sido encaminhada pelo governo Bolsonaro. Eles querem tirar da pauta de discussões do Legislativo. Eu queria saber qual a avaliação de vocês da gestão de Jair Bolsonaro quanto ao tratamento em relação ao servidor público. Essa iniciativa do novo governo, né, do governo Lula, foi muito bem-vinda, né? O conjunto aí do movimento sindical aí dos trabalhadores do serviço público, né, das entidades, lutou contra a PEC 32 da reforma administrativa. Ela não prosseguiu a tramitação, né, mas ainda precisa ser retirada de pauta. Isso é muito bem-vindo porque a PEC 32 acabava com a estabilidade e também mercantilizava, né, a oferta de serviços públicos, né, privatizando universidades, contribuía também para fragilizar o SUS, né, tão importante aí no período da pandemia. Sobre o governo Bolsonaro, a relação com os servidores sempre foi complicada, né? Porque era um projeto, viu, Luiz, que não era apenas de Estado mínimo, né, no nosso modo de ver, né? Era praticamente um projeto de destruição do Estado, né, e de fragilização dos serviços públicos, né, de oferta de serviços públicos para a população, né? Então, a relação com os servidores ela foi muito, muito complicada, né, ao ponto do ex-ministro da Economia, publicamente falar que, né, os servidores teriam que ter uma granada no bolso, né, ou que eram parasitas, etc. Nós, inclusive, entramos, né, com uma reclamação no Conselho de Ética da Presidência da República, que foi acatada, inclusive, né? Então, e o governo Bolsonaro, aí, em resultados concretos, né, foi o único, desde a redemocratização do país, que não concedeu um real de reposição aí, salarial para os servidores civis, né? Então, fora toda a questão de assédio institucional, né, de restrições à livre manifestação dos servidores. Então, a gente espera que a gente tenha deixado isso para o passado, né, e que a gente reconstrua condições de trabalho melhores aí para os servidores, mas, sobretudo, né, reconstrua as políticas públicas, né, tão necessárias aí para a gente retirar a população aí da conta das carências da população, né, combater a fome, a miséria, o desemprego, né. Sem um serviço público eficiente, né, a gente não consegue fazer isso, né? Então, é muito bom estar respirando novos horizontes aí, né? Tá certo.